Fiz parte da guarda da rainha na Inglaterra, um dos raros empregos em que você não tem permissão para se mover, não importa o que esteja à sua frente. Essa é uma creepypasta criada por Inati. Antes de começar a falar um pouco dessa história, por que não incluir quem mora numa caverna para explicar de forma bem rápida o que é uma creepypasta? Basicamente, creepypastas são histórias de terror criadas na internet, com o objetivo de deixar o leitor com medo. Esse nome vem de copypasta, um texto que é copiado e compartilhado para as pessoas por meio de rede social ou de fóruns. E logo isso foi ainda mais aumentado com a criação dessas histórias. Você que estava na internet em meados de 2010 ou até antes disso, com certeza já se deparou com, sei lá, o Juninho Tutoriais 14 postando em algum lugar coisa do tipo: meu nome é Maria e eu teria 15 anos se eu estivesse viva. Você está amaldiçoado e daqui 7 dias eu vou te buscar. Você precisa repassar isso para 10 pessoas para eu não ir atrás de você. Coisas desse tipo. Você também provavelmente já se deparou com histórias ou imagens como Jeff the Killer, Herobrine, Slenderman, Sonic.exe e enfim. Esses personagens vieram de creepypasta. Inclusive são muito ruins. E se você, assim como eu no ano passado, que achava que essas histórias são só coisa de criança ou adolescente perturbado que tá na internet, você não tá tão errado assim, mas calma, não é exatamente assim. Infelizmente, várias dessas coisas envelheceram bem mal. Porém, desde quando eu comecei a ler creepypasta no ano passado, claro que me deparei com várias bem ruins, só que foi por conta das histórias boas que eu simplesmente me encantei com isso. E essa que eu vou contar, com certeza foi uma que me encantou também. Essa história foi publicada no Sleep, uma comunidade do Reddit que tem o intuito de contar histórias de terror. E, sério, as melhores histórias estão ali. Essa creepypasta foi publicada há 11 anos atrás. E eu quero que você imagine uma coisa aqui comigo. Sabe aqueles guardas da Inglaterra que protegem o palácio da família real? Você provavelmente já viu foto e vídeo de que eles ficam parados independente do que aconteça. Tem vários vídeos no YouTube que mostram pessoas tentando mexer com eles, tentando fazer eles rirem, enfim, acontece bastante. E eles normalmente não podem fazer nada, eles precisam ficar parados até que alguém ataque ou algo do tipo. Imagina que você é um guarda da rainha, você trabalha com isso. Você tem que todo dia suportar gente tentando mexer contigo. E se você fizer algo, provavelmente você é demitido. Você fica parado independente do que aconteça. Seja fazendo chuva, sol, frio e enfim, esse é o seu trabalho. Realmente deve ser um trabalho que cansa fácil. Mas que ao mesmo tempo você deve se acostumar relativamente rápido também. Depois de passar todo tipo de pessoa na sua frente sem você poder fazer nada, eu te pergunto: e se acontece de alguma coisa anormal ir até você? Anormal no sentido de talvez aquilo não seja uma pessoa. A gente até pode comparar isso com uma paralisia do sono, só que em um nível maior. Na paralisia do sono você não tem controle do seu corpo, mas nessa situação você tem, e você não pode fazer nada. Pode pegar aqui na minha mão, porque eu vou te contar a história do guarda da rainha assombrado por uma criatura. Isso aconteceu com meu cunhado há 2 anos atrás. Estou contando a história exatamente como ele me contou. Ele pareceu muito genuíno ao contar isso e, quer saber, depois de tudo que aconteceu comigo, não tenho motivo para não acreditar nele. E quanto a você, bem, você será o juiz. Bom, o cunhado do autor não tem um nome revelado durante a história. Como eles são da Inglaterra, vamos chamar o cunhado dele de James. A personalidade do James, bom, ele é meio frustrado, ele se comporta e fala como homem hétero, macho alfa, e participou de guerra. Sabe aqueles caras que terminam com a namorada, começam a fazer academia e usa blusa de berserk? Esse é o James. Pra te introduzir melhor na história, o James explica que ele esteve no exército inglês. Participou de 2 combates no Iraque e 1 no Afeganistão. Ou seja, ele já viu coisas bem pesadas participando de guerras. A mãe dele desaprovava, normal, por participar de combates ele poderia morrer a qualquer momento. Mas uma coisa que o James vai deixar muito claro durante a história é que o maior horror que ele já presenciou não foi durante essas guerras. Na verdade foi no centro de Londres, no trabalho dele. Ele foi premiado pelo exército depois de ter participado dos combates contra o Talibã e ganhou uma vaga como guarda real da rainha da Inglaterra. O James deixa claro também que ele já não gostava desse emprego.
como se a recompensa da, entre aspas, bravura fosse ficar parado vigiando o turista. Mas que a honra desse cargo, principalmente por ser algo importante no país, juntamente com a felicidade da mãe de saber que o filho não estaria mais em tanto risco de vida, fez com que ele aceitasse. Mas mal sabia ele o que estava por vir. Talvez ele não estivesse tão seguro quanto a mãe dele imaginava. Um dia comum em 2012 acontecia, com o nosso personagem principal trabalhando como guarda do Palácio de Buckingham. Aquele mesmo trabalho chato e parado de sempre acontecendo. A CLT torando, alguns franceses tentando mexer com ele, ele fala que os franceses são os piores, tem umas garotas russas bêbadas, um calor insuportável, até que um grupo de pessoas foram até o James. E aconteceu o de sempre. Foto, cara engraçada, piada. Ah, quem fica quieto só nega imposto. Aí o James fica quieto e todo mundo ri. Essas pessoas que foram até ele usavam uma roupa meio combinando. Parecia alguma coisa de turnê do Big Ben. O que ajudou a destacar uma pessoa em específico naquela multidão de gente. Uma mulher por volta dos seus 40 anos de idade. Bonita, pálida, com cabelos longos e escuros. Ele não especifica que tipo de roupa ela está usando. Ele só diz que ela parecia fazer parte da turnê. Esse grupo de turistas fizeram as piadas, tiraram as fotos, e o James não expressou nenhuma reação, o que fez o pessoal ir embora em pouco tempo. Menos aquela mulher, que permaneceu parada, quieta e o observando, durante 2 horas inteiras, sem mexer nenhum centímetro do seu corpo. Nessas 2 horas, o James pensa o quanto isso é novo pra ele, mesmo tendo que lidar com qualquer tipo de pessoa no seu dia a dia. O dia estava muito quente, era muito estranho essa mulher estar até mais calma e mais parada do que ele. Ela não esboçava nenhuma reação. Depois de mais meia hora, ela finalmente começa a ir em direção ao James, dando passos lentos. E ele só consegue pensar, tá bom, ela vai fazer alguma piada, assim como todo mundo faz. Ela parou a cerca de meio metro de mim. Ela estava olhando diretamente nos meus olhos. Inclinou a cabeça para a esquerda e depois para a direita, o que presumi ser uma tentativa de me fazer rir. Até que percebi que essa mulher não estava aqui para brincar. Ainda parada a meio metro de distância, ela começou a se inclinar em minha direção. Havia algo tão fodido em seu jeito de agir que me deixou extremamente desconfortável. Ela em nenhum momento perdeu o contato visual comigo. Ela continuou inclinada para mim enquanto seus pés não se moviam. Seu rosto parou quase tocando o meu e sua posição não parecia natural naquele momento. A cabeça dela começou a balançar lentamente, algo semelhante a você sair de uma piscina ou banho que você está congelando. Eu achei romântico. Se fosse uma fanfic é porque ela tava querendo beijar ele e a tremedeira é porque ela tava nervosa perto dele. Que lindo. Basicamente um crepúsculo de demônio. Mas pensa comigo. Depois de pessoas gritando na cara dele, pessoas mexendo com ele, pessoas até querendo brigar com ele, o James deixa claro que isso foi o que mais assustou ele durante esse trabalho. E ficaria ainda pior com essa mulher começando a abrir a boca. Como se ela fosse gritar muito alto, mas a voz não saía. E ficou assim, a centímetros do rosto dele, tremendo e com a boca aberta. A velocidade do tremor dela só ia aumentando cada vez mais. O James fala que mesmo o ambiente estando um calor muito forte, nesse momento, ele começou a sentir frio. Então, depois dessa situação bizarra, ele começa a marchar para longe dela. Ele só pode marchar por 10 passos porque é uma regra para esses guardas. Quando ele dá o 10º passo, o James para, fecha os olhos e se vira. Ela estava bem na minha frente. Ela se inclinou em direção ao meu rosto, com a boca ainda mais aberta, a cabeça agora balançando incontrolavelmente. Fiquei tão surpreso que não consegui reagir. Eu consigo lidar com barulhos, gritos ou outras coisas, mas esse comportamento silencioso e bizarro estava me assustando.
Abra caminho para a guarda da rainha! Eu gritei. Podemos dizer isso quando alguém está em nosso caminho. Ela não reagiu. Ela apenas se inclinou 2 centímetros a mais do meu rosto. Abra caminho para a guarda da rainha! Gritei ainda mais alto, esperando que minha voz não falhasse. Ela não tinha absolutamente nenhuma consideração pelas minhas ordens. Essa tá maluca pra tomar tiro, né? Só que assim, o que você faz nessa situação? Você não pode fazer nada contra a pessoa porque ela não tá te atacando e você é obrigado a ficar parado. Mesmo marchando para outro lugar, essa coisa fica indo atrás de você e você não pode fazer nada. É como eu disse no começo sobre a paralisia do sono. Você tem a sensação de estar sendo observado e você não consegue se mexer. Só que nesse caso você não tá preso, tem realmente algo a poucos centímetros da sua frente e eu te pergunto, o que você faria? Primeiro que eu nunca iria pra uma guerra, segundo que eu nunca aceitaria esse emprego, ficar sofrendo desse jeito pra defender rainha, nem fudendo. E terceiro, só da mulher ter aparecido no meio daquela multidão eu teria desmaiado já. Mas o James, como um grande fã de Berserk, eu adorei que eu só fiz ele ser um cara que faz academia e assiste Berserk, tudo vaza minha cabeça, tá gente? Não liga não, tá? O James usa seu último recurso pra tentar tirar essa mulher da sua frente, que é apontando a baioneta que ele segura em direção a ela. Essa mulher que estava com a boca aberta, fecha a boca lentamente e parou de ficar curvada de maneira bizarra. Após isso, o James volta ao seu posto, ficando novamente de costas para ela. Ele por um momento sente um alívio, ele não consegue mais ver ela de canto de olho. Ele por um momento suspira e pensa o quanto detesta aquele trabalho. Até que ele ouve uma voz no seu ouvido. 10, 9, 8. Alguém sussurrou em meu ouvido direito. Deve ser ela. Ela estava atrás de mim. 10, 9, 8. Sussurros vieram do meu lado esquerdo. 10. Hilário, não é? O veterinário de combate, que matou mais pessoas do que jamais gostaria de admitir, agora está com medo de uma turista idiota. Cada vez mais que essa mulher sussurra, mais rápido ela faz a contagem, sempre de 10 a 8. Quanto mais ela acelera, mais ela grita, mas não é um grito comum. É como se ela gritasse em forma de sussurro. James a essa altura está quase quebrando as regras. Vale mesmo a pena ficar seguindo as regras desse emprego que ele já odiava e com um medo tomando conta da sua mente? Definitivamente tinha algo de errado com aquela mulher. Ele toma um pouco de coragem e, como um bicho assustado, ele fala: "Senhora, por favor, dê um passo." E nesse momento, chega um grupo de turistas fazendo barulho em direção a eles. A mulher finalmente se afasta. Ainda olhando para o James, ela sussurra pela última vez: 10, 9, 8. E vai embora dali lentamente, enquanto o grupo de turistas começa a tomar conta da visão de James. Ele só consegue pensar o quanto turistas que ele tanto odiava salvaram a vida dele dessa vez. O turno então acaba. O James foi para a base onde ficavam todos os guardas e ele chegou a contar essa bizarrice que ele passou para alguns colegas de trabalho. Com certeza todos já passaram por situações assustadoras, mas nenhuma desse nível. Os colegas de trabalho do James contam esse acontecimento pro comandante, o chefe deles. E o que era para ser apenas uma história para dar risada, na verdade o sorriso dele vai se esvaindo cada vez mais quando contam esse relato. O comandante, agora com uma expressão muito séria no rosto, interrompe a história e pergunta pro James se ele falou com ela. O James não responde de primeira, mas com a insistência do comandante, ele diz que não, já que seria contra as regras do trabalho você se comunicar com alguém. O comandante se acalma e fala: "Ótimo, e se ela voltar, nunca responda, entendeu?" E termina a frase falando que isso serve pra todos que estavam ali. É, né? Pesou o clima. Pelo visto, esse cara conhece a maluca. Mas assim também, depois dessa não tem como achar que é só uma turista, né? Se fosse aqui no Brasil uma pessoa parada te encarando, de duas uma, ou é sequestro ou é caixão em vela preta. O James, cansado desse dia, decide ir para sua casa para descansar.
Era uma madrugada de terça-feira comum, cerca de 3 horas da manhã, e era possível ouvir batidas na porta da casa de James. Ele tenta acordar a namorada que dormia ao seu lado, que veio da Holanda o visitar, mas nada fazia ela acordar. O James, aquele estado de meio acordado e meio dormindo, se levanta e vai lentamente em direção à porta. Ele tenta espiar pelo buraco da porta e pergunta quem é, mas estava muito escuro lá fora e não tinha uma resposta. A porta continuava sendo batida. Ele pergunta pela última vez e a mesma coisa acontece. Uma batida ainda mais alta na porta. O James respira fundo e toma coragem para abrir a porta. Ele poderia imaginar que pudesse ser qualquer pessoa, até mesmo sendo aquela mulher que ele viu mais cedo. Mas, na verdade, quem estava ali na porta era a namorada dele. Então calma, se a namorada dele tá na porta, quem é que tava dormindo com ele? A namorada dele tava brava e até que com razão, jogando a bagagem no peito dele, já que o James tinha que ter buscado ela no aeroporto. Ela veio de Amsterdã para o visitar e como assim ele tinha esquecido disso? O James, completamente em choque, ainda tentando processar o que tá acontecendo, pede pra namorada dele esperar na porta. Ela claramente não consegue entender o que há de errado, mas ele insiste para que ela espere na porta. Ele nem faz ideia de onde tirou coragem para andar em direção ao quarto. A gente imagina que é como nos filmes ou nos livros, que ele abriria a porta do quarto e não estaria ninguém mais lá. Mas, na verdade, não foi isso o que aconteceu. Ele entra no quarto que estava completamente escuro, mas ele podia ouvir uma respiração. O coração dele estava batendo tão forte que ele tinha quase certeza que ele poderia desmaiar. Mas mesmo assim ele aperta o interruptor e liga a luz do quarto. 7, 6, 5. Sussurros vieram do canto do quarto onde ela estava. Aquela mesma maldita mulher. Ela ficou quase colada no canto do quarto, de costas para a parede. Ela estava olhando diretamente para mim. E embora eu tivesse certeza que eu perdi a capacidade de falar, consegui falar que porra é essa? 7, 6, 5. Ela disse enquanto dava o primeiro passo lento em minha direção. Sua boca estava aberta, como se ela estivesse soltando aquele maldito grito silencioso. A cada passo que dava, ela fechava a boca o suficiente para dizer 7, 6, 5. O James relata que ele não conseguia se mover. Nada existia nesse mundo para ele sem ser aquela mulher que andava lentamente em sua direção, fazendo essa contagem. Ele fala que não tinha medo dela fisicamente, dizendo que poderia derrubar ela com facilidade. Uau, James, como você é foda, hein? Pra ficar claro aqui, gente, que eu ganhava dela, tá? Mas ele fala que o medo era diferente, como se fosse um medo na alma dele, ou qualquer coisa desse tipo. Ela não estava atacando ele e pior, ela dormiu com ele, sem ele sequer perceber. A mulher chega a centímetros do rosto do James. O único barulho daquele lugar era da respiração ofegante do medo que ele sentia. Até que nesses poucos segundos que pareciam uma eternidade, ele ouve a voz da namorada dele gritando que porra que era aquela. O James imediatamente voltou para a realidade. Se virou e pegou a namorada dele pelo braço, dizendo para ela correr. Os dois vão até a cozinha, onde James pega uma faca e se esconde com a namorada, que chorava silenciosamente e nem sequer conseguia falar alguma coisa. A única coisa que os dois ouviam eram os passos daquela mulher. Depois viram a sombra dela e, em seguida, aparecendo na visão dos dois, com a boca aberta, olhando para o teto e com a cabeça tremendo de forma anormal, caminhando em direção à saída da casa. Quando ela finalmente sai da casa, o James imediatamente corre, bate a porta e tranca. Em seguida, ele olha para sua namorada, que estava aterrorizada. Ele estava com medo dela achar que ele estava traindo ela. Amor, não é o que você tá pensando. Quem é essa biscate de boca aberta que você estava dormindo junto? Não, amor, eu posso explicar. Nossa, mas parando pra pensar, como que explica, né? O cara já não tinha buscado a menina no aeroporto. Aí ela chega na casa dele e tem um demônio dormindo junto com ele.
Olha, realmente o James tem gostos peculiares, trocou a namorada dele por essa esquisita. E pior, o James ele fala que tava com medo, mas não deixou transparecer, o que eu duvido. Puta que pariu, hein? Você é o verdadeiro Red Pill, né? Esse cara é tão insuportável que até o imposto que tá atrás dele foi embora da casa. Mas enfim, depois dessa situação bem tensa que acabou de acontecer, o James explica pra namorada o que era aquela coisa e o que aconteceu com ele naquele dia de trabalho. Mas não menciona a contagem que a mulher fazia, por não querer que a namorada dele ficasse ainda mais assustada. Ele fica um pouco apreensivo de chamar a polícia, mas a namorada dele chama da mesma forma. A polícia chega cerca de 20 minutos depois da ligação e pega as declarações dos dois e a descrição física dela, dizendo que é pra ligar pra eles novamente se essa mulher voltar. Depois que eles vão embora, o James passa a noite em claro, pensando no que o seu comandante disse: não fale com ela. E mesmo assim, ele fez. O James então no dia seguinte sai de casa e vai até o escritório do comandante para conversar sobre o que aconteceu. Ele bate na porta do escritório, entra e com a cabeça baixa e a voz um pouco trêmula, com medo de perder esse emprego, por mais que ele odiasse trabalhar com isso, diz que precisava conversar com o comandante. O comandante olha para o James, com o rosto perdendo toda a sua emoção. Ele já sabia o que tinha acontecido. Nem sequer uma pergunta ele faz. Ele apenas pede pro James sentar. O James, com medo de confessar que quebrou as regras, não consegue falar direito sobre o que aconteceu. O comandante aparenta estar desesperado e pergunta ao James se ele falou mais alguma coisa para ela. O James diz que pediu para que ela abrisse o caminho, mas o comandante mais uma vez pergunta se ele falou mais alguma coisa, até que o James finalmente admite que pediu para que ela desse um passo. O comandante xinga. Não o James especificamente. Ele xinga de uma forma como se estivesse desacreditado e muito preocupado. O James até pergunta quem é essa mulher, mas o comandante não responde. Ele apenas diz que vai solicitar a remoção do James da guarda real, dizendo para que ele não se preocupe, porque vai arrumar alguma outra coisa para ele fazer, mas que os seus dias na guarda real haviam acabado. O James, ao mesmo tempo que fica chateado, pois ele não acredita que acabou de perder o emprego, ele se sente até que bem, por não ter que precisar mais lidar com um turista ou com uma mulher maluca. Eu acho que deveriam ter mais pessoas igual o comandante. Na hora que você vê o seu amigo ou amiga falando com um homem ou uma mulher maluca, deixa seu amigo pobre. A semana passa e sai um novo horário. O James escalado em apenas um turno. O que foi bom de certa forma, já que ele havia marcado de passar o final de semana com a sua sobrinha de 7 anos, chamada Ashley. A namorada do James, durante a semana, conseguiu se acalmar. Ela voltou em uma manhã para Amsterdã de bom humor. O dia chega, e o James normalmente é escalado para trabalhar das 6 até as 10 horas da noite, juntamente com mais colegas. Porém, nesse dia em específico, ele estava escalado para trabalhar sozinho das 9 até as 10 da noite. Apenas por uma hora. O James vai em direção ao posto onde os guardas ficam em caso de muita chuva. Inclusive ele coloca um link no relato mostrando uma foto do posto. Enquanto isso, um dos colegas dele diz que está quase pronto para fazer a substituição. Mais uma hora. Uma última hora desse maldito trabalho e estou livre. Meu Deus, isso é bom. Pensei enquanto estava parado na frente do meu posto. A noite estava extremamente calma, mas estava começando a chover, então acho que era de se esperar. 9h30. A chuva ainda está fraca. Ainda chato pra caralho. Quase lá. 9h45. A chuva está aumentando, então decidi passar meus últimos minutos no posto. Eu me virei. Eu não deveria, porque lá estava ela. Se eu fosse um escritor, eu usaria todas as ferramentas descritivas para pintar um quadro de como aquela mulher parecia horrível naquela noite. Deixe-me dizer, essa foi a coisa mais assustadora que já vi. E vi uma criança sendo morta por uma mina terrestre. Enquanto o James estava em outro lugar, a mulher estava esse tempo todo parada na porta do posto, esperando por ele. Dessa vez ele relata o que ela estava vestindo, que era um vestido branco que quase brilhava no escuro. Ela não olhava para o James, ela olhava para o céu, mal dando para ver as suas pupilas. A boca dela estava tão aberta que era a certeza de dizer que um ser humano era incapaz de fazer algo assim.
Ele até faz um comparativo com situações reais. Se te roubam, você sabe que estão levando seu dinheiro. Se te dão um tiro, você sabe que querem te matar. Mas ele olhava para essa mulher e não fazia a mínima ideia do que ela queria. Ele pensa consigo mesmo que faltam apenas 11 minutos para finalmente sair do trabalho. Mas ele mal tem tempo de pensar em algo bom, porque ela começa a dar passos lentos em direção a ele. Cerca de meio metro dele, ela começa a se inclinar para o seu rosto ficar o mais perto possível do dele. A cabeça dela tremia lentamente no começo, mas quanto mais os segundos passavam, mais a cabeça dela tremia rápido. As suas pupilas estavam tão reviradas que mal dava para ver elas. E a boca dela estava tão aberta que o James podia jurar que viu o canto de seus lábios sangrarem, porque a pele não conseguia suportar a abertura. A rua estava silenciosa. Era noite de chuva, com essa mesma mulher o atormentando pela terceira vez. E como se essa mulher pudesse ouvir os pensamentos ou sentir o medo dele, ela fez com que as suas pupilas olhassem diretamente para ele. Se inclinou até ficar 1 centímetro do rosto dele. Agora, a sua boca estava fechada. O James pensa que isso era ainda pior do que antes. Sua mandíbula começou a abrir e fechar rapidamente, como se ela estivesse mordendo algo invisível. Seus dentes batiam um no outro com tanta força que eu tinha certeza que iriam quebrar. Eu não aguentava mais. Eu dei um passo para trás e gritei: "Para com isso, porra!" Os dentes pararam de cerrar. A boca se fechou e ela se levantou da inclinação. Ela deu um passo em minha direção. E, pela primeira vez, sorriu. Ela começou a sussurrar, não parando de sorrir em nenhum momento. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. O que é isso? Que porra é essa? Eu implorei. Eu estava pronto para agarrá-la, sacudi-la, qualquer coisa, só por uma resposta. Que porra que ela queria de mim? 9h58. Que porra é essa? Uma voz veio atrás de mim. Era meu comandante. Ele correu em minha direção, desconsiderando a vadia maluca na minha frente. "Você falou com ela?" "Você falou com ela?" Ele gritou, enquanto agarrava meu uniforme. Ele nem prestou atenção na mulher. "Sim, eu falei com ela." "Jesus Cristo. Qual foi o último número que ela disse? Qual foi? Foi um 0? "Não, senhor. Acho que ela parou no 1. Mas por quê?" Durante todo esse tempo, a mulher ficou parada e olhou para nós com o mesmo sorriso. Então, ela deu um passo em nossa direção. Ela caminhou entre eu e meu comandante. E agora, a mulher muda o seu alvo. Ao invés de ficar no rosto de James, ela fica no rosto do comandante. E mesmo por trás, James relata que conseguia ver a boca dela aberta. O comandante manda James ir embora, o encarando, tentando ao máximo evitar o olhar com aquela mulher. O James fica receoso. Ele não quer deixar o comandante ali sozinho com ela. Mas o comandante dá a ordem para ele ir embora e não voltar mais. O James então foge dali. Tudo que ele mais queria era ir embora daquele lugar. Enquanto ele fugia, o comandante grita: "Não diga nada a ela, não diga porra nenhuma." Sobrou pro comandante, coitado. Mas pelo menos, diferente do James, que o único papel dele é não falar com a mulher e mesmo assim ele fala, o comandante sabe lidar com ela. Eu só fico curioso em saber como o comandante conheceu essa mulher. Como ele sabe o que tá acontecendo, mas infelizmente isso fica em aberto. Não sei se o autor chegou a escrever uma história na visão do comandante, mas eu acho que não. O James fala que tudo isso parece besteira, que, olhando pra trás, poderia tranquilamente ter prendido ou até matado aquela mulher. Mas quando a gente se encontra em uma situação tão impossível e irreal como essa, você não age racionalmente. Finalmente tô concordando com ele em alguma coisa. Ele, após esse acontecimento, chega em casa, certifica que suas portas estão trancadas, toma um banho frio e desaba na cama depois do cansaço tomar conta do seu corpo. No dia seguinte, ele manda uma mensagem a um colega de trabalho perguntando se o comandante estava bem. E esse colega responde que sim. Era tudo o que o James precisava saber. Ashley, a sobrinha de James, foi para a cidade na sexta-feira passar o final de semana com ele. Ele diz que brincar com uma criança de 7 anos faz você perder a cabeça. E a última coisa que você lembra nesses momentos é de uma mulher maluca que estava te perseguindo. E claro, ele naquela manhã
já pegou os papéis de demissão. O James passa o dia inteiro com a sua sobrinha, levando ela para lugares que ela gosta. Ele ficou exausto e aquela situação não se passava de uma lembrança ruim que parecia ter acontecido faz bastante tempo. No sábado de manhã, ele preparou o café enquanto os dois assistiam um desenho juntos. E principalmente, eles assistiram o filme da Mulher Gato. Apesar do James ter falado que o filme era um lixo, a Ashley amava a personagem e até se vestiu como ela enquanto assistia o filme. O James, depois da exaustão de ter saído e não sendo acostumado a cuidar de uma criança, ele adormece e, algumas horas depois, a Ashley chama ele com um par de walkie-talkies nas mãos, chamando ele para brincar. James aceita, fazendo o rosto de Ashley brilhar de felicidade. Ele então pede para sua sobrinha sair de casa porque quer testar o alcance do aparelho, já que eles eram antigos. Fez a criança sair de casa, olha a merda. Ashley então sai correndo. Ele liga o rádio e dava para ouvir um ruído vindo dele, o que significava que estava funcionando. Era só questão de achar a frequência certa. James tenta falar com Ashley, mas ele não sabia se o aparelho estava ruim ou se simplesmente a sua sobrinha não sabia usar. Ele tenta chamar pelo nome dela várias vezes, perguntando se ela está escutando. Depois de alguns segundos, ele consegue ouvir um barulho baixo vindo do walkie-talkie da Ashley, mas ele não consegue entender o que está sendo dito. Ele até chega a tirar as pilhas e a soprar para tirar a poeira. Essa maldita coisa. Heroína Mulher Gato, você me escuta agora? Zero. Deixei o walkie-talkie cair. Essa não era a voz de Ashley. Corri para fora e imediatamente comecei a me odiar por deixar uma criança sair sozinha de casa. Ashley estava no quintal, segurando o rádio e o apertando com força. Na frente dela estava aquela mesma mulher, curvada até o rosto da minha sobrinha. Zero. Foi o que a mulher repetiu freneticamente no rosto traumatizado de Ashley. O James se lembra de tudo o que essa mulher fez com ele. Isso ele até consegue controlar nessas situações. Mas ele não suporta a ideia de que essa mulher está aterrorizando uma criança, principalmente se tratando de sua sobrinha. Ele imediatamente corre em direção à criatura e fez questão de derrubar ela ao ponto de machucar, derrubando tanto ele quanto ela no chão. Quando James se levanta, ele agarra sua sobrinha e pergunta gritando se ela está bem e se essa mulher encostou nela. Ashley nem conseguia responder pelo tanto que chorava, o que só piorava quanto mais seu tio sacudia ela. A mulher estava caída no chão e o James aproveita esse momento para entrar na sua casa com Ashley. Eles em seguida vão até a janela, onde vem aquela criatura se levantando, dando passos lentos enquanto estava machucada e sangrando pelo nariz. James puxa o seu celular e desesperadamente fala para Ashley que vai chamar a polícia. Ele consegue chamar a polícia enquanto os dois ficam parados, observando a mulher que agora já tinha chegado próximo o suficiente da janela, com apenas o vidro separando eles. A pior parte disso tudo é que essa aberração não olhava mais por James. Ela olhava fixamente para Ashley, que estava com tanto medo que a sua única reação além de chorar era apertar a mão do seu tio com o máximo de força possível. E antes do James levar ela para algum outro cômodo, longe daquela coisa, a mulher abre a boca, mas imediatamente fecha ela com um sorriso. Suas pupilas novamente subiam até a parte de cima da sua cabeça. Ela alternava entre abrir a boca e sorrir freneticamente. James então sai correndo para o seu quarto e se tranca junto com Ashley, e cerca de 15 minutos depois a polícia chega. Aquela mulher não estava mais lá, porém após investigarem a vizinhança, eles a encontraram e imediatamente prenderam ela. James precisava ir até a delegacia para prestar o seu depoimento e se identificar, mas antes ele precisava deixar sua sobrinha até a estação de trem para voltar para casa. A mãe de Ashley estava desesperada, e com razão, para que sua filha voltasse logo para casa. Na delegacia, James combinou com os policiais de acompanharem a sua sobrinha até o caminho de casa, e o condutor do trem, que foi muito simpático, prometeu que acompanharia ela em segurança. Enquanto o trem estava quase pronto para partir, o condutor coloca Ashley nas escadas do trem e fala para que ela dê tchau pro seu tio, mas ela nem sequer responde. Se até o James estava traumatizado, imagine ela.
E então, o trem está preparado para partir. Quando o locutor anunciou que todo o embarque estava concluído, o condutor abriu a porta para eles entrarem no trem. Ashley não se mexeu. Ela apenas olhou para o condutor. Vamos agora, disse ele. Ashley abriu a boca, olhando para o homem. Temos que entrar agora. O trem está prestes a partir, querida, disse ele novamente. Vamos. E quando ele entrou no trem, Ashley o seguiu lentamente, até que ouvi ela dizendo: 10, 9, 8.